Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sutra de Lótus. Antes de mais nada, eu peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. E compartilhem esse vídeo com seus amigos, familiares, companheiros. Bom, o tema do vídeo de hoje é Transforme os obstáculos em oportunidades. Para discorrer sobre essa temática, eu vou estar usando como base a revista Terceira Civilização, na edição 662, de junho de 2020, com o tema de capa Transforme tudo a seu favor. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de parabenizar a todos os profissionais da área de saúde que nesse ano de 2020 enfrentaram um grande desafio que foi lidar com essa crise que tivemos por causa do vírus. Bom, inegavelmente, 2020 foi um ano de muitos desafios e sentimos isso em todas as esferas de nossa vida, na parte financeira, na parte social, na parte mental. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitos faleceram devido ao vírus, outros perderam seus empregos, outros ainda enfrentaram terríveis problemas de ordem emocional e mental, como a depressão, a ansiedade, as crises de pânico e até mesmo desejos suicidas. Nós vivemos no mundo Sarra, ou seja, no mundo da resistência. E viver nesse mundo não é como patinar em um terreno plano. De vez em quando encontraremos montanhas íngremes para subirmos, em outras nos depararemos com depressões profundas no meio da estrada. Por aí vai. Mas será que é possível transformar essas situações desafiadoras em algo positivo? Sim, é possível transformar tudo ao nosso favor. A revista Terceira Civilização traz como exemplo uma história contada no capítulo 7 do romance A Nova Revolução Humana, em que existe um trecho que relata que 900 membros da Soka Gakkai dos distritos Niigata e Uetsu, no Japão, durante uma viagem de retorno para casa, enfrentaram dias de grande aflição. O trem em que estavam parou no meio de uma intensa nevasca, transformando uma viagem de poucas horas em uma jornada de mais de 4 dias, em meio de espera, tensão, frio e fome. Diante dessa grande montanha de imprevistos, os responsáveis por vagão agiram prontamente a fim de solicitar abrigo e comida para os membros. No fim, só conseguiram 2 refeições numa cidade em que o trem estava estacionado, animar os membros a recitar Gongyo e realizar o estudo do budismo, e depois de horas sem comida, a entoar canções e promover reuniões de palestra, ligar para os integrantes da Soka Gakkai de Nagaoka, a cidade vizinha, pedindo-lhes que levassem comida. A solicitação foi prontamente acatada e todos que puderam se mobilizaram para preparar refeições para 900 pessoas. Contataram os familiares e os locais de trabalho dos passageiros, tanto por telefone como por meio da ajuda dos companheiros que haviam permanecido na cidade, lidar com problemas como esgotamento de combustível do trem, que afetou a calefação, o entupimento dos banheiros, o fim de suprimentos básicos como papel higiênico e fraldas para os bebês. Diante desses impasses, jovens presentes nos vagões agiram prontamente, solucionando a situação em poucas horas, com a ajuda e suprimento dos colegas da cidade vizinha. Organizar a movimentação para que as 900 pessoas tomassem banho e dormissem na casa de companheiros de Nagaoka no dia anterior à partida. O presidente da Soka Gakkai Internacional, Dr. Daisaku Ikeda, com o pseudônimo de Shinichi Yamamoto na obra, relata: com esse esforço e dedicação dos companheiros nos bastidores, mesmo os não praticantes saíram de casa no meio da madrugada para receber calorosamente os familiares que estavam retornando da longa e exaustiva viagem. Além disso, quando souberam da assistência que seus familiares receberam dos membros de Nagaoka, muitos mudaram o conceito que tinham da Soka Gakkai, e outros
chegaram a aceitar espontaneamente a prática do budismo. Por meio dessa adversidade provocada pela nevasca, as famílias se uniram na prática da fé, fortalecendo também a harmonia entre todos os membros de Niigata. Ou seja, diante de uma situação adversa que colocava até em risco a vida dos integrantes da Soka Gakkai que estavam naquele trem, os membros manifestaram coragem e sabedoria para agir de forma correta e não se desesperaram diante daquele imprevisto. No volume 7 do romance Nova Revolução Humana, escrita pelo presidente da Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, que usa o pseudônimo de Shinichi Yamamoto, podemos encontrar o seguinte diálogo. Tomando o café da manhã no hotel, Kiyoshi Jujo disse irado: "Que contratempo! Não é fácil viajar pelo exterior. Nunca pensei que nossa viagem seria atrapalhada por um vendaval." Shinichi procurou acalmá-lo, dizendo: "Mas isso ocorre também com a nossa vida, e até mesmo com o Kosenrufo." Lembrando que o Kosenrufo é a paz mundial. Mesmo os imprevistos fazem parte do drama da vida. Por isso, a vida torna-se interessante. Se tudo acontecesse conforme nosso desejo, não teria graça. Cada pessoa é um ator no palco de sua existência. Uma vez que não podemos fugir desse palco, devemos atuar com a disposição de cumprir o papel de ator principal. Se ficarmos apavorados, perdidos ou iludidos a cada imprevisto que nos ocorrer, falharemos em agir como protagonistas da nossa própria vida. Ao longo de nossa jornada, várias vezes agimos como Kiyoshi Jujo, ou seja, reclamamos das circunstâncias, sentimos raiva ou ficamos com medo, e até mesmo ficamos paralisados. Mas possuímos uma ferramenta poderosíssima em nossas mãos, que nos ajudará a extrair a energia vital, coragem e sabedoria para agirmos na hora certa e do jeito certo, que é o Nam-myoho Renge-kyo. Sobre isso, Nichiren Daishonin diz: mesmo que fosse possível errar ao apontar a terra, que alguém fosse capaz de unir os céus, que a maré não tivesse fluxo nem refluxo, e que o sol se levantasse no oeste, jamais aconteceria das orações de um devoto do Sutra de Lótus ficarem sem ser concretizadas. Quando passamos por situações cuja solução está aquém de nós, é comum lidarmos com sentimentos como ansiedade, medo, tristeza, raiva ou até negação. São emoções humanas e não devemos negá-las, pois quanto mais negamos uma emoção, mais ela se manifesta de uma forma mais intensa. No entanto, precisamos aprender a lidar com nossos altos e baixos emocionais de forma diferente. Sobre isso, a revista Terceira Civilização nos traz as palavras da psicóloga e pesquisadora Renée Lertzman, onde ela palestra sobre o tema Como lidar com a ansiedade causada por problemas muito maiores que nós, fazendo uso de 3 conceitos. O primeiro, janela da tolerância, termo cunhado pelo Dr. Siegel e presente no livro Mindsight. Ele explica que cada pessoa possui limites de altos e baixos emocionais saudáveis, ou seja, se nossas emoções se alteram até esse limite, conseguimos voltar ao normal de forma natural, sem ajuda externa. É o que chamamos de resiliência. Porém, se algo muito impactante acontece, saímos do eixo, ou seja, nosso alto, ansiedade, pânico, hiperatividade, ou nosso baixo, depressão, exaustão, desconexão, ultrapassam esses limites e fica muito difícil retornar sozinhos ao normal. É o que comumente chamamos de perder o controle. Segundo, duplo vínculo. Refere-se a situações em que nos encontramos sem saída por estarmos em meio a 2 sentimentos opostos e conflitantes. Por exemplo, no cenário atual, muitas pessoas se sentem impotentes diante dos acontecimentos, ao mesmo tempo em que se sentem culpadas por não conseguir agir. Dependendo da tendência básica da pessoa, ela pode extrapolar os limites da janela da tolerância ou começar a negar o que sente e o que acontece, jogando suas emoções para baixo do tapete, o que tampouco é saudável. E terceiro, sintonia.
Esse terceiro conceito é uma saída para os dois primeiros itens. Significa entrar em contato com os próprios sentimentos e emoções, reconhecê-los como legítimos, ou seja, ver que, diante da realidade atual, eles fazem sentido e compartilhá-los com alguém que possa a princípio entendê-los e aceitá-los também, por mais difíceis e complexos que sejam. Assim, juntos, podem achar uma saída para lidar não só com as questões internas, mas com as questões externas, e a partir disso, agir de forma positiva. Precisamos ter uma visão clara sobre como nos sentimos diante de determinada situação e, se necessário, buscar ajuda. Lembrando que no budismo não existem milagres. Se você tiver uma doença física, faça daimoku e procure um bom médico. Da mesma forma, se você não tiver conseguido lidar de maneira equilibrada com as suas emoções, faça daimoku e procure um bom psicólogo, um bom psicanalista ou um bom psiquiatra, dependendo da gravidade da sua situação. A revista TC ainda diz: a prática do budismo de Nichiren Daishonin, assim como ensinada pelo mestre Daisaku Ikeda, faz ainda mais sentido nessa época, porque nos mostra que somos capazes de vencer dos mais profundos vales de emoções desconhecidas as maiores cordilheiras de imprevistos e ainda por cima fazer dessa viagem uma época de grandes transformações e de vitórias na vida. O segredo é conscientizar-se de cada passo, empoderando-se a partir da oração determinada de "eu vou vencer hoje também". A ação derivada desse sentimento, com base nos aprendizados e nas experiências de vida, lhe permitirá superar o obstáculo que estiver à sua frente. Com isso, você será capaz de lidar positivamente com as mais variadas situações. E uma das grandes chaves para vencer qualquer obstáculo é a prática do Shakubuku. Em situações como a que passamos no ano de 2020, vocês podem perceber que algumas pessoas foram mais afetadas do que outras. Isso porque algumas pessoas já possuíam um karma mais pesado do que outras, e a situação desencadeada pelo vírus só adensou a condição adversa que algumas pessoas já viviam. E como foi criado o karma negativo? O karma negativo foi criado porque levamos sofrimento à vida de outras pessoas. Quando você ensina o Nam-myoho Renge-kyo aos outros, você faz exatamente o inverso do que fez no passado, quando criou causas negativas, nessa ou em outras existências. Ou seja, você retira o sofrimento da vida daquela pessoa de uma maneira mais profunda, ou pelo menos você oferece àquela pessoa uma oportunidade para que ela mesma possa retirar os sofrimentos da sua vida. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Peço mais uma vez que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. E compartilhem esse vídeo com seus amigos, parentes e companheiros. Abraços e até a próxima!